Bom, eu vou gravar um vídeo rápido aqui, tentando explicar como funciona a parte do estoque no sistema para não ter dúvida. Na parte de estoque aqui na barra lateral, a gente vai ter 5 telas, tá? Insumos, receitas, movimentações, inventário, notas fiscais. O que é a tela de insumos? Nada mais, nada menos que uma tela para a gente poder cadastrar os insumos. A gente não faz movimentação de estoque nem nada do gênero aqui. Aqui é só para você cadastrar os insumos. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui no botão Novo Insumo, colocar um nome para ele, uma descrição, a unidade. Então, por exemplo, patinho moído, que é um tipo de carne. A descrição, aí aqui eu posso colocar a marca, as marcas ou algo do tipo. A unidade, aí por exemplo seria por quilo. Se tem alguma categoria, poderia ser proteínas e semiprontos. O estoque mínimo, então vamos supor que eu preciso que tenha no mínimo 5 quilos, né? Ele vai usar sempre a unidade, então no mínimo 5 quilos de patinho moído. Se chegar nisso aqui, ele vai alertar no sistema e vai mandar uma notificação. E esse NCM basicamente pode ignorar. O que é esse NCM? O NCM é nada mais nada menos do que o código do produto fiscal, só que isso aqui a gente pega das notas fiscais de compra quando é utilizado, então esse campo você pode deixar em branco. Então, com isso aqui preenchido, você pode salvar. Eu não vou salvar aqui, porém, eu posso mostrar um exemplo aqui. Em proteínas, a gente vai ter, por exemplo, o filé de peito de frango congelado, que está em quilo. No momento atual, o custo é zero, porque a gente tem zero atual e valor em estoque zero. Ele vem tudo zerado justamente pelo fato de que se eu cadastrar ele aqui, então, por exemplo, eu vou cadastrar patinho moído, eu vou colocar por quilo, vou colocar aqui em proteína prontos, vou colocar aqui, sei lá, que eu preciso de estoque mínimo de 5 e vou salvar. Ele vai vir para cá zerado. Por que zerado? Porque eu só estou primeiro cadastrando o insumo aqui, eu não estou movimentando nenhum estoque aqui ainda. Então ele até mostra aqui o alerta de estoque zerado. Quando esse estoque está alto e ele vai para baixo do estoque mínimo, ele não só mostra aqui como estoque baixo, mas ele vai aparecer uma notificação aqui também. Agora, movimentações de estoque. A movimentação do estoque é uma parte muito importante, que é onde a gente vai fazer a movimentação de fato. Então, por exemplo, eu posso filtrar aqui por data, para eu procurar algum produto ali por data, quer dizer, né, a movimentação por data, então eu posso ver as movimentações que tiveram esse mês, por exemplo, seleciono aqui o mês atual, venho aqui, coloco 1º de maio até a data de hoje, dia 19. Posso procurar e filtrar por insumo, então eu quero saber as movimentações do açúcar e ver o que aconteceu. Posso verificar os produtos, então os produtos no caso aqui, só deixando bem explícito, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu posso estar vindo ao cardápio e atrelar um insumo no cardápio. Então, por exemplo, eu posso entrar na esfirra de carne, ou melhor, sei lá, banana nevada, e eu posso vir aqui nessa seção de estoque e ficha técnica, clicar aqui e adicionar um insumo. E aí que eu posso colocar o açúcar e falar que ele usa 100 gramas de açúcar. O que que acontece? Toda vez que eu vender uma esfirra de banana nevada, ele vai descontar 0,100 quilos, né, ou 100 gramas de açúcar do meu estoque. Isso é automático. E para salvar isso, eu tenho que clicar nesse botão de salvar ficha técnica e não aqui no salvar aqui embaixo. Se eu clicar aqui, eu cliquei agora, ele não vai salvar. Eu tenho que salvar aqui. A ficha técnica a gente salva separado. Mas, enfim, voltando aqui nas movimentações, então eu posso filtrar pelos produtos. Se eu tivesse aqui a banana nevada, eu poderia clicar nela e procurar as movimentações que incluem a banana nevada. Então, os insumos que estão na banana nevada e procurar tudo aqui. Às vezes a gente quer ter um controle melhor, então eu posso filtrar pelo produto. E pelo item de pergunta também. Então, eu tenho uma pergunta lá que vai ter o bacon, o adicional salgado é o bacon. Eu posso ver aqui o que que saiu de bacon, por exemplo, se eu for nas perguntas, vir nos adicionais, clicar em editar e aqui embaixo, na ficha técnica do bacon, que é o adicional de bacon, falar que ele usa XYZ de bacon, beleza? Então eu tenho a ficha técnica tanto para o produto quanto para a pergunta. Voltando aqui nas movimentações, então para cadastrar uma movimentação, basta eu clicar aqui em nova movimentação, colocar aqui açúcar,
vir aqui na quantidade, colocar, por exemplo, que eu comprei 5 quilos e ele vai aparecer na entrada manual. Por quê? Porque aqui, eu estou falando que eu estou comprando 5 quilos de açúcar. Se eu estivesse tirando 5 quilos, é só colocar a saída manual. Ajuste serve mais para você realmente fazer um ajuste do seu estoque. E a perda, nada mais nada menos, é porque estragou alguma coisa, a gente cadastra como perda para a gente ter um controle melhor. Mas aqui eu posso vir na entrada manual, eu posso vir aqui no custo unitário e falar que eu comprei o açúcar por 2,90. E quando foi que eu comprei esse açúcar? Hoje, dia 19, mas eu comprei isso no domingo, dia 17. Eu posso colocar o horário se eu quiser, eu comprei, sei lá, às 18h12. Isso aqui não seria obrigatório, mas a gente dá a possibilidade de colocar o horário. Mas o que importa é que você comprou no dia 17. E aqui você coloca, compra mercado. E aí, confirma. A partir de quando você confirma, ele vai aparecer quando você fez o cadastro dessa movimentação e quando ela foi feita. Então aqui, hoje eu cadastrei essa movimentação, mas essa movimentação foi feita lá no dia 17, ou seja, eu comprei o açúcar no dia 17. Que insumo é? O açúcar. O tipo é entrada manual, porque eu acabei de fazer uma entrada manual. De 5 quilos, o custo unitário é 2,90. Fornecedor, produto, receita e pedido, aqui eles vão ficar vazio porque, por enquanto, essa movimentação em específico aqui, esta movimentação, ela é uma entrada, então ela não vem de um fornecedor, ela não vem de um produto, não vem de uma receita e nem de um pedido, ela vem com uma observação aqui que eu coloquei. Inventário. O que é a tela inventário? Nada mais, nada menos é uma tela que é de fácil acesso no celular. Então, se eu simular uma tela de celular, dá para ver que ela é bem mais fácil de utilizar no celular, porque eu posso, no próprio meu celular, ir até o estoque, clicar em algum item aqui, por exemplo, o açúcar, e fazer uma ajuste, né, um ajuste de estoque. Então, por exemplo, aqui eu não faço entrada nem saída manual nem nada. Aqui é somente um ajuste do estoque. E por quê? Porque isso aqui foi uma contagem, foi um inventário que eu fiz do meu estoque para poder deixar esse meu estoque correto. Por exemplo, eu fui no estoque e verifiquei que eu não tenho 5 quilos, eu tenho 4 quilos na verdade. Então o ajuste está falando que ele vai tirar 1 quilo de açúcar. E aí eu tenho que colocar um motivo aqui. Que motivo é esse? Inventário de estoque. Aí eu venho e confirmo e pronto. Agora o meu açúcar caiu para 4,90. Por quê? Porque eu ajustei meu estoque. Eu não tinha mais 5 quilos, eu tinha 4. Aí entra um ponto importante, né? É você saber, agora voltando para a tela normal aqui, é saber por que que teve essa perda de 1 quilo, né? Por que que teve uma perda de 1 quilo quando foi feito um ajuste aqui do açúcar no inventário, né? Por que isso? Aí a ideia é descobrir isso, né? Então a gente vai ter um controle melhor do estoque nesse sentido. Claro que não vai ter custo unitário porque eu só tirei 1 quilo. Vindo aqui nos insumos, voltando aqui, eu vou inclusive poder visualizar uma coisa importante aqui no açúcar, que é o custo médio. O custo médio aqui ele está 2,90. Por quê? Porque eu acabei de adicionar o açúcar a 2,90. Ele estava zero, agora o custo médio é 2,90. Então agora ele é 2,90 porque eu justamente acabei de adicionar. Mas agora vamos supor que eu venho em movimentação, vou comprar o açúcar novamente, eu vou comprar mais 5 quilos, só que agora eu vou comprar R$ 10, absurdamente mais caro, é um exemplo. E eu comprei isso no dia 18, certo? No dia 18 de maio. Vou confirmar? Ah, sim, claro, né? Fiz uma compra no mercado caro, então foi no mercado mais caro lá. Confirmei. E agora eu coloquei mais 5 quilos de açúcar. Então, na conta que eu teria que ter 9 quilos, né? Porque entrou 5, tirou um, colocou mais 5. Se eu voltar na tela de insumos, agora no meu açúcar, o meu custo médio mudou. Por quê? Porque agora o meu custo médio ele está usando o que eu comprei da primeira vez, que era os 2,90, mais os R$ 10. Isso aqui não é o custo unitário, é só o custo médio. E é esse custo médio que eu utilizo para fazer o cálculo do valor em estoque. Por quê? Porque eu tenho R$ 61,60 em estoque das duas compras que eu fiz de açúcar. Eu tenho 9 quilos atualmente agora. E o status do meu estoque? Normal. Se eu vier aqui, editar meu insumo e colocar, por exemplo,
estoque mínimo de 2, ou seja, eu preciso ter 2 quilos. Agora eu venho na movimentação do açúcar, coloco que eu vou tirar 8 quilos, já que eu tenho 9. Não vou colocar custo, porque aqui na verdade é saída, né, então ele nem vai mostrar o campo. Só estou tirando aqui 8 quilos de saída manual, ou então uma perda, vamos supor que, sei lá, aconteceu alguma coisa, rasgou 8 pacotes de açúcar, e isso aconteceu hoje, na data do dia 19. Eu vou confirmar. Ah, claro, né, aqui é rasgou os pacotes. Aí eu vou colocar acidente, por exemplo. Confirma. Então agora aqui ele vai ficar em vermelho, porque eu tive uma perda de açúcar aqui, né, eu perdi 8 quilos. E agora se eu vier no insumo, ele vai mostrar para mim aqui em cadê? Açúcar, de que eu tenho somente 1 quilo. E olha o alerta, estoque mínimo. Agora, por que que ele não apareceu aqui? Eu posso até atualizar a página, mas ele não vai aparecer no campo de notificações. Por quê? Porque eu fiz uma saída manual. Então eu estou ciente de que agora o meu estoque está mais baixo. Porém, quando a gente tem várias vendas e ele vende açúcar, vende item que vai sair no açúcar e ele entrou em estoque mínimo, na hora da venda ele vai fazer a contagem do açúcar e aí ele vai falar: olha, o seu estoque está acabando. Ele vai mostrar uma notificação aqui porque você está vendendo e você vai ver que o seu açúcar está acabando. Então a notificação aqui serve para o momento da venda mesmo, não para quando você está fazendo inventário ou ajuste do estoque. Aí vem uma pergunta, né? Que é essa coluna reservada aqui? Ela é nada mais nada menos reservada de fato ali para quando você está vendendo produtos e ele vai ficar reservado. Então, se eu tenho meu açúcar, se eu vier nesse botão e ver aqui onde ele é usado, vamos supor que o meu açúcar está sendo usado, que nem eu tinha colocado lá na banana nevada. Eu não salvei, então não está aparecendo aqui. Mas se ele estiver sendo usado na banana nevada e hoje eu abri meu caixa e vendi uma banana nevada que usa 100 gramas, ele vai ficar reservado 100 gramas aqui nesse campo. Por quê? Porque na hora que eu fechar meu caixa, ele vai descontar, então ele vai, né, compensar esses 100 gramas do açúcar. Por que que ele não faz isso em tempo real? Porque você pode, às vezes, criar um pedido e depois deletar esse pedido, então ele não vai contar o pedido que foi excluído. Ele não vai contabilizar. Aí entra um fator importante. Se você deleta, mas esse produto foi vendido, se você deletou o pedido, deletou o produto, mas ele de fato foi feito, então você não pode deletar. Você vai ter que finalizar ele com algum desconto, algum valor zerado, para você justificar o seu estoque depois, porque senão depois daquilo vai ser uma perda mesmo. Então tem esse detalhe. Então, a tela de insumos não tem segredo, a tela de movimentações também não tem segredo, a tela de inventário é a mesma coisa que a tela de movimentação, só que ela é limitada para quem vai usar no celular, né? Ela é limitada pelo fato de que você pode usar ela no celular mais facilmente, e ela você clica no item que você está fazendo o ajuste do estoque. Eu estou fazendo inventário, então estou adicionando 5 bombons aqui que eu fui lá fazer a contagem do estoque. Então é mais fácil só para ir lá fazer o inventário mesmo. E a tela de receitas. O que que é isso? A tela de receita é nada mais, nada menos do que você criar uma receita e atrelar isso a um produto. Lembra que eu falei que eu posso colocar o insumo açúcar na receita de banana nevada? Mas agora vamos supor que nem a esfirra, vamos usar de exemplo aqui a esfirra de carne. Qual que é os ingredientes que vai nesse recheio de carne? Pô, tem todos os ingredientes que vai na massa e mais todos os ingredientes que vai no recheio. Aí imagina que eu tenho que adicionar para todas as esfirras que eu tenho cadastradas os mesmos insumos aqui toda vez igual para a esfirra de carne, para esse estrogonofe por causa da massa. E depois eu tenho que mudar para cada recheio. Isso fica muito trabalhoso. Então qual que é a maneira mais fácil de fazer isso? É criando uma receita. Então eu posso vir aqui e criar a receita da massa de esfirra. Ou então, do estrogonofe, ou então da carne síria, da esfirra de carne. E aí o que acontece? Aqui na receita eu vou colocar massa de esfirra, eu vou colocar aqui massa pequena, blá blá blá, uma descrição que eu quiser deixar vazio. E aí aqui vem uma coisa importante, que é a massa de esfirra, eu faço ela em quê? Em quilos, em unidades? Então eu faço por bolinhas, eu faço por quilo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu faço por quilo e eu vou colocar a quantidade que rende. Então, para uma receita de massa de esfirra, eu vou fazer 80 não, perdão, vou fazer 3 quilos de massa de esfirra. Então, por exemplo, uma receita, se eu fizer uma receita,
eu vou fazer 3 quilos. O que que eu preciso para fazer essa receita que rende 3 quilos? Eu preciso de açúcar, preciso de 1 quilo de açúcar. Aí eu preciso de, sei lá, água PET, aqui a unidade eu preciso de 500 ml, uma garrafinha de água. Isso é um exemplo, claro. Eu preciso também de farinha, vamos ver se tem farinha. Farinha de trigo. Aí eu vou aqui colocar, eu uso 2 quilos. E por aí vai. Depois que eu monto toda a receita, eu salvo. Aí aqui é um detalhe importante. Vale reparar que a gente tem esse campo de aproveitamento, que é para algum caso específico, por exemplo, para uma receita que vai ter algo que não vai aproveitar 100%. Aí que você tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira mais fácil e uma maneira mais difícil. Eu sempre vou pela maneira mais fácil, que é o quê? Quando eu compro, por exemplo, 5 quilos de peito de frango congelado, na verdade, eu estou comprando 5 quilos de peito de frango congelado que tem água ali. Quando eu descongelar ele, pode ser que eu perca meio quilo de água. Então ele vai pesar 4,5 kg depois que eu descongelei ele. E aí, se eu peso o frango antes de fazer a receita, eu coloco 100% de aproveitamento, porque eu pesei, e coloco, por exemplo, que eu usei 2 quilos de peito de frango nessa receita. Uma receita qualquer, pode ser um estrogonofe de frango, qualquer coisa. Agora, se eu não quero me preocupar em pesar, é, eu não quero pesar esse filé de peito de frango antes de fazer a receita toda vez, eu vou ter que pesar pelo menos uma vez para saber quanto mais ou menos eu perco de água após a compra. Vamos supor que eu sempre compre do mesmo fornecedor, que me vende sempre 5 quilos de peito de frango congelado. E toda vez que eu descongelo, dá cerca de mais ou menos 4,5 kg de filé de peito de frango descongelado, né? E aí o que acontece? Só que eu não quero ficar pesando isso na hora que eu uso na receita. O correto e mais fácil seria isso. Mas eu posso colocar que eu vou colocar 5 quilos de peito de frango congelado, só que eu tenho que fazer uma conta matemática para saber qual vai ser o aproveitamento. E aí aqui eu venho e faço uma conta matemática que é, eu uso 5 quilos, que é 100%. Porém, quando eu descongelo, fica com 4,5 kg. Quanto por cento é isso? Aí eu faço uma conta matemática, que é basicamente 4,5 vezes 100 dividido por 5. Isso dá 90%. Então, é 90% de aproveitamento. Então, eu venho aqui e altero. Porém, esses 90% aqui, eu não vou colocar aqui com 5, porque vamos supor que eu use 2 quilos de filé de peito de frango congelado. Congelado. Se eu uso 2 quilos de peito de frango congelado, então eu coloco 2 quilos congelados. Por quê? Porque eu sei que quando descongelar o aproveitamento é 90, entendeu? Agora, não é congelado. Eu descongelo o frango e peso ele antes e eu sei que ele está pesando 2 quilos, então você coloca um aproveitamento de 100%, porque você sabe que 100% daqueles 2 quilos é frango, não é água, não é algo que você vai perder, entendeu? Agora, se você sabe que você vai perder, então é mais fácil reduzir o aproveitamento para você evitar muito erro aqui. E aí vem o preço, né, claro. Então, por exemplo, o meu açúcar, ele está falando que aqui é 6,84. Por quê? Porque eu estou colocando 1 quilo. E qual é o quilo, qual é o preço do meu quilo lá no meu estoque lá do açúcar? Se eu vier em insumos, eu vou ver que meu açúcar está com um valor de 6,84 em estoque, porque eu tenho 1 quilo. Então ele vai falar que na minha receita, quando eu uso 1 quilo de açúcar aqui, então, aqui na matéria-prima, eu vou colocar açúcar, vou colocar 1 quilo. Ele vai falar que estou usando 6,84. Se eu for que eu vou usar 2 quilos, ele vai falar que é 3,69. Claro que aqui tem um problema. Ele não avisa porque aqui eu estou só criando a receita. Mas vamos supor que na minha receita usa 2 quilos. Ele vai sempre calcular o preço certinho e depois tu vai ter o preço total dessa receita. Quanto eu estou gastando para fazer a minha receita de estrogonofe de frango? X valor. Porque depois que você adicionar todas as matérias-primas, ele vai te dar o valor total da receita que você faz e quanto ela rende. Então, para eu fazer 2 quilos de, sei lá, estrogonofe de frango, eu gasto três reais. É um exemplo. E aí o que acontece? Depois que eu tenho a receita criada, eu posso vir lá no meu produto, por exemplo, na minha estrogonofe de carne, e vir aqui na minha receita, na minha ficha técnica, né, da estrogonofe de carne, e colocar aqui
a minha receita do estrogonofe. Ele vai aparecer aqui na frente, estrogonofe de carne, entre parênteses, receita. E aí eu não preciso cadastrar todos os insumos do estrogonofe de carne aqui, eu só cadastro a receita. E quando eu vender uma estrogonofe de carne, o sistema automaticamente vai ver que é uma receita e vai calcular o uso de cada insumo baseado na receita. Então, se a receita usa 1 quilo de açúcar e eu fiz 100 quilos, alguma coisa assim, ele vai fazer todo esse cálculo de quanto que rende, quanto que usou pela grama na esfirra, vamos supor que na esfirra eu usei 100 gramas da receita de estrogonofe de carne, então ele vai fazer todo esse cálculo e vai descontar automaticamente dos insumos e vai registrar tudo nas movimentações. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, eu vou vir aqui na receita, vou colocar estrogonofe de carne, ou melhor, vamos colocar estrogonofe de frango para ficar mais claro. E aí eu vou dar um exemplo bem clássico, tá? Bem simples. A minha receita de estrogonofe de frango rende 2 quilos. E aqui eu vou colocar que para eu fazer essa receita de frango, eu uso 1 quilo de frango para fazer 2 quilos de estrogonofe. Porque eu também vou colocar lá que eu uso, sei lá, eu teria que colocar alguma outra coisa aqui para justificar, mas é compreensível. Então vamos supor que eu coloque açúcar, eu coloco creme de leite, um monte de coisa aqui para dar 2 quilos, né? Só que eu uso 1 quilo só de frango para fazer 2 quilos de estrogonofe, porque aí conta creme de leite, um monte de coisa. Depois que eu criei essa minha receita, eu venho e salvo. Então agora eu tenho minha receita criada. O que que eu vou fazer? Eu vou atrelar esse estrogonofe de frango a um produto. Então eu vou lá no cardápio, vou vir aqui na de frango, né? Estrogonofe de frango. Cadê esfias especiais? Estrogonofe de frango. Cliquei aqui, vem na ficha técnica e coloco estrogonofe de frango receitas. Quanto que eu uso de estrogonofe de frango nessa minha esfirra? Eu uso somente 100 gramas, já que está em quilo, então eu uso 100 gramas, né, 0,100 quilos de estrogonofe de frango no recheio dessa esfirra. Salvo ficha técnica, aqui ele está zerado porque o meu estrogonofe de frango é R$ 0, nos insumos ainda, como se eu não tivesse feito nenhuma compra, mas ele vai te mostrar o custo certinho aqui e eu posso mostrar isso, ó. Eu vou vir aqui, eu vou falar que eu comprei filé de peito de frango, eu comprei 2 quilos por R$ 20, tá? Vou confirmar, compra mercado e confirmo. Pronto, feita a compra. Agora eu volto nos insumos, eu vou procurar aqui o meu filé de peito de frango, ele está custando R$ 20. E a minha receita? Custa 10. Por quê? Porque eu só uso 1 quilo de frango. Claro que a receita vai ter mais custos, né? Claro, creme de leite e tal. Mas eu sei que a minha receita está custando R$ 10 para render 2 quilos. Pô, beleza. E agora, quanto que eu estou gastando na minha esfirra de estrogonofe de frango? Então, aqui na minha ficha técnica, eu estou usando 100 gramas e quanto dá? R$ 1. Sim, por quê? Porque eu uso somente, né, 10%, né, basicamente, desse 1 quilo que dá no estrogonofe. Então, beleza, eu sei que o meu custo para fazer o recheio é R$ 1 na esfirra de estrogonofe de frango. Ok, então salvou, salvou. E agora? Agora eu vou lá, eu vou abrir meu caixa, caixa fechado. Eu vou abrir meu caixa, eu vou vir aqui no meu pedido, vou vir aqui criar um pedido de teste, e aqui no pedido de teste eu vou adicionar uma de estrogonofe de frango, beleza? Pronto, estrogonofe de frango. Salvei. E aqui eu vou vender 5 esfias. 5 esfias, se a gente for fazer uma conta matemática, vai dar quanto? 500 gramas, porque cada esfia de estrogonofe de frango vai 100 gramas, não vai? Se eu vender 5, então vai dar meio quilo de estrogonofe ali já para 5 esfias. Aí eu estou vendendo essas esfias por R$ 47,50, ok, tal, fechou. Eu vou vir aqui, vou falar que eu paguei no dinheiro, no valor de R$ 100. Ok, confirmei aqui e feito. Aí agora eu vou finalizar esse pedido. Antes de eu finalizar, se você vier em insumo, olha só que legal. Agora aqui na parte de eh, proteínas, olha o que está reservado aqui. Está reservado 0,25 quilos. Aí você fica pensando, ué, mas não era para ser 0,5, porque era para ser 500 gramas. Então, aí é que entra todo o cálculo do sistema. Eu tenho
2 quilos de filé de peito de frango. Porém, na minha receita, eu só uso 1 quilo de filé de peito de frango. Eu só uso 1 quilo. Então, significa que eu usei meio quilo da receita. E na receita só vai metade. Então, o cálculo aqui está totalmente correto. Por quê? Porque eu só estou usando 250 gramas de filé de peito. Porque na minha receita vai só 1 quilo. E eu vendi a receita, não vendi o filé de peito literalmente. Na minha receita eu uso metade, né? Vamos dizer. Então eu estou usando somente metade. Ele reservou aqui já. Só que ele não vai descontar isso aqui. Por quê? Porque eu ainda não fechei o caixa. Agora eu vou finalizar meu pedido. Finalizei e vou vir aqui no meu caixa e vou fechar ele. Isso aqui é um caixa de teste, claro. Agora que eu fechei, eu vou voltar aqui no meu estoque em movimentações e olha isso aqui, ó. Vou atualizar a página e ele vai dar aqui para mim, ó. Data da movimentação. Aqui ele não preencheu, porque na verdade ele veio na data do cadastro. Isso aqui foi uma saída por pedido, então sempre vai vir nessa data. E aí, qual é o insumo? Filé de peito de frango congelado. Qual foi a quantidade? Olha, eu perdi, né? Vendi ali 250 gramas de filé de peito de frango da esfirra de estrogonofe de frango, da receita de estrogonofe de frango, lá do pedido 5449. E aí aqui eu posso até olhar o pedido para ver o que que era. Vai estar aqui estrogonofe de frango. Então eu sei exatamente de qual pedido, de qual receita, de qual produto eu vendi 250 gramas de filé de peito de frango. Isso aqui é muito importante para você poder ter o controle de estoque correto do restaurante, ok? Acredito que é isso. E aí, só para finalizar, para esse vídeo não ficar muito grande, porque já está com 26 minutos de vídeo, eu vou vir aqui em notas fiscais e explicar o que que é a nota fiscal. Eu tenho um campo aqui que é para filtrar por fornecedor ou CNPJ. Então, eu posso procurar por MHG ou eu posso procurar aqui pelo CNPJ. E aí o que acontece? Eu posso dar entrada no meu estoque a partir de uma nota fiscal, sem ter que fazer nada manual. Por exemplo, aqui nessa Mega G eu tive alguma compra de R$ 26. Se eu clicar para verificar porque ela está pendente, eu vou ver que eu tinha comprado ketchup de galão 3,3 kg. Eu comprei 1 galão. Então, o custo unitário foi de fato R$ 26, o meu custo total foi 26, e aí aqui eu tenho uma sugestão da inteligência artificial criando para mim um insumo. Aqui ele está avisando, ó, vai ser criado. Mas aí eu paro e penso, pô, mas eu acho que eu já tenho esse ketchup. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso primeiro tentar pedir para a IA reprocessar isso aqui para mim. Então eu clico no botão de reprocessar e ela vai procurar nos meus insumos se eu já tenho. E olha só, ela reconheceu. Por que que antes não tinha reconhecido? Porque quando essa nota fiscal veio no sistema, dia 11/5, no meu estoque aqui em insumos, se eu vier aqui no ketchup, olha só, cadê? Eu tinha aqui não está a data, né? Vai ser legal até a gente incluir aqui a data do cadastro desse insumo. Mas esse insumo, ele provavelmente foi cadastrado antes. Vou dizer novamente, ele foi cadastrado o insumo perdão, depois da nota fiscal ser lida. Então, quando a inteligência artificial leu os meus insumos, ela não achou esse insumo cadastrado no sistema porque eu não tinha cadastrado ainda. Aí agora não. Eu pedi para ela reprocessar, ela falou: olha, eu achei que você tem aqui o ketchup galão. Então, como você está comprando ela, então eu vou colocar no seu insumo que você já tem cadastrado. Porém, se eu não tenho o meu insumo cadastrado, aí sim, ele vai oferecer, por exemplo, para cadastrar. Aqui tem kit de par de meia, mas eu posso ter esse insumo cadastrado aqui, certo? Então, se eu novamente colocar o filtro do fornecedor e vier aqui agora, para a gente finalizar, o que que vai acontecer? Ele já reconheceu então que eu estou tendo aqui o meu ketchup galão que eu comprei da nota fiscal sendo acrescentado um valor de 3,3, isso aqui é um fator de conversão que a IA faz, ou seja, ela reconhece que eu comprei 1 galão de uma quantidade que rende 3,5 kg, e aí ela está falando, olha, eu vou adicionar no seu insumo 3,3 kg, 3,3 quilos. Aí pode ser em unidade, pode ser em qualquer outra coisa. Por exemplo, se eu vier aqui numa outra compra, eu vou ter aqui recheio
Forne branco Harald 1.1, ó. Aqui novamente, ele não está achando o produto do chocolate branco lá da Harald. Pode ser que o nome que está aqui não é igual ao que eu cadastrei no insumo e a IA não vai reconhecer. Vamos tentar reprocessar e ver se ela reconhece. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar, aguardar, aguardar. Ó, ela achou, inclusive ela achou. Ela reconheceu que é o chocolate branco da Harald, ó. Tá vendo? Então ela ainda conseguiu reconhecer. E aqui ela tá vendo o seguinte, que eu comprei uma quantidade, que é uma caixa com 8 de 1,10 kg, né? 1,01. E aí, qual é o cálculo que a minha fez? De que eu vou adicionar 8,08 unidades. Aqui está um pouco errado porque não é unidade. Você está vendo que eu comprei em quilo e aqui está a unidade? Então, provavelmente o que aconteceu é que o insumo está cadastrado em unidade e não deveria. O insumo aqui do chocolate branco deveria ser quilo. Se eu salvar, voltar aqui na minha nota fiscal, colocar novamente CNPJ, vir aqui e olhar aqui, ele ainda está unidade. Eu vou pedir só para ela reprocessar, para ela corrigir isso aqui, porque agora eu mudei para quilo. Então deixa ela reprocessar e agora sim, ó. Então eu tenho 1,10 kg, uma caixa de 8, então ela já falou, olha, são 8 caixas, com 1,1 kg, né, cada um, então eu vou adicionar 8,08 kg, né, 8,08 quilos de chocolate branco ao seu estoque. Posso confirmar? E o que que é essa confiança? É que a IA, ela dá uma sugestão para você e ela está com uma confiança de 72%. O que que significa isso? Que é bom você conferir para não ter erro. A IA, ela dá uma sugestão, ela não é sempre correta. Mas beleza, eu confirmei, tá ok. O que que eu faço? Eu confirmo a correspondência, eu confirmei ela, aí eu venho e confirmo a entrada aqui em cima nesse botão. Eu posso ignorar, se eu quiser ignorar essa nota fiscal e ela não entrar no meu estoque, ou eu confirmo. Se eu clicar em confirmar e confirmar aqui, o que que vai acontecer? Essa nota fiscal agora, se eu ver em movimentações, ela vai entrar no meu estoque. E ela vai entrar como uma compra, porque foi uma compra de uma nota fiscal do fornecedor Nova Mega G, com essa observação, porque foi essa nota fiscal e foi esse produto de 8,8 kg. Então, se eu ver agora no meu insumo, lá no meu chocolate branco, eu tenho 8 quilos com um custo de R$ 28. Então, o meu valor em estoque é 230. Entendeu? Então aqui agora está perfeito. O seu estoque ele fica automatizado com essa questão das notas fiscais. Esse sistema nosso aqui, ele puxa as notas fiscais diariamente. Uma vez por dia, ele vai ler as notas fiscais que tem no CNPJ do restaurante e vai ler cada uma delas. Então ele vai vir aqui, vai olhar, vamos ver uma outra aqui que pode ser da Mega G mesmo. 1.500 aqui, então aqui pode ter sido uma compra grande. Não, aqui foi só mussarela, por incrível que pareça. Vamos pegar uma outra compra grande aqui. Aqui tem uma compra grande, ó. Então aqui eu comprei fermento, linguiça. E você tá vendo que aqui, quando tá em dourado, né, amarelo, é porque ele tá criando esse produto para mim. Eu preciso pedir às vezes para a IA reprocessar, porque quando eu cadastrei o insumo, a IA já tinha processado. Agora não. Agora vamos ver se ela reprocessando isso aqui para mim, ela vai reprocessar e reconhecer algum ingrediente aqui que eu já tenho cadastrado. Claro que como são mais itens, ele demora um pouquinho. Olha lá, terminou e olha lá que maravilha. Tinha tudo cadastrado. O fermento estava cadastrado, calabresa, parmesão, provolone, estava tudo cadastrado. Ó. Chocolate ao leite, chocolate avelã, chocolate branco já está até confirmado aqui. O sazon, o sabor e o trigo. Então isso aqui tudo já está cadastrado. E o que que significa isso? De que essa minha compra aqui agora eu posso ir lá, só verificar se está tudo certo, confirmar cada um e confirmar a entrada. E aí essa entrada vai entrar aqui nas minhas movimentações do estoque sem eu precisar ter que fazer um processo manual de um por um. Beleza? E eu posso também, clicando aqui, nessa nota que foi confirmada, eu posso reverter a entrada. Clicando em reverter, ele vai reverter isso aqui e ele vai desfazer, se eu não me engano, isso, ele vai desfazer a movimentação de estoque, porque vamos supor que por algum engano eu não conferi direito e entrou errado. Eu posso ir lá e reverter a entrada da nota fiscal. Claro que a pessoa que vai ter essa permissão, uma pessoa com acesso de administrador para fazer a reversão, porém, é uma coisa que eu posso estar fazendo, é revertendo a entrada de uma nota fiscal ou então clicando para
ignorar se eu quiser, justamente pelo fato de que às vezes, não importa para mim, aquele produto eu já dei entrada manual, então eu vou ignorar a nota fiscal. Mas todo dia notas fiscais novas aparecem aqui e a data de quando essa nota fiscal foi gerada, então a última foi do dia 16, beleza? Eu acho que é isso, não tem mais muito detalhe para explicar sobre a parte de estoque, é bem assim, é bem simples, o funcionamento, mas pode parecer um pouco complexo, porque é muita coisa, né. Então eu tenho que cadastrar o insumo, tem a receita, tem inventário, tem a nota fiscal, mas tudo isso aqui é facilitado com, a nossa inteligência artificial. Uma coisa legal aqui inclusive e foi feito aqui, era o seguinte, a gente tinha uma única categoria escrito insumos, com todos esses insumos aqui. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no assistente de IA e falei assim: é, você poderia organizar meus insumos? Eu criei uma categoria de insumos, adicionei alguns insumos lá, mas eu preciso reorganizar em categorias melhores. A nossa inteligência artificial leu isso, ela viu que eu tinha 27 insumos cadastrados na categoria insumos. Maioria bagunçada, como eu disse. Então já tem outras três categorias. Já tinha bomboniere, produtos de limpeza e bebida. Aí eu pedi para ela fazer, ela me deu uma sugestão do que ela ia fazer. E aí ela só me perguntou ainda algumas coisas para ter certeza. Ela perguntou sobre o mini quibe. O que que é? Aí eu falei, olha, o mini quibe é um ingrediente pré-pronto, o saborami é um tempero, e sim, o chocolate não é um chocolate vendido pronto ali no balcão, assim como os filete outros. Então eu criei uma categoria só para isso, e o chocolate Haral, que na verdade é Harald, né? Acho que eu escrevi errado, ele fica na cozinha para o preparo das tias doces. Então, aqui a IA ela fez o quê? Ela falou que o chocolate Menon e o bombom vão ficar numa categoria balcão varejo, e o chocolate Harald vai ficar em chocolates que eu uso na cozinha. Aí ela fez toda uma última conferência. Essa parte aqui, na hora dela gerar o preview, demora um pouquinho, é normal, então você pode fazer outra coisa enquanto ela processa. E aí, na hora que ela gerou para mim, ela gerou isso aqui, ó. Insumos ela vai excluir, limpeza ela vai atualizar, bomboniere ela vai excluir, laticínios ela criou um novo com 5 laticínios e queijos. Depois eu fui manualmente deletei as mussarelas para ficar só uma. Chocolates, ela organizou para mim, ela organizou os óleos e molhos, ela organizou as proteínas, balcão e varejo. Aí ela fez tudo isso aqui, eu cliquei no botão aplicar e ela falou, ó, foi atualizado. Quando eu voltei na tela de insumo, estava dessa maneira, tudo organizado. Então isso é muito, muito bom também. Mas claro que eu também posso usar o meu assistente de IA para dar entrada em algum insumo. Então vamos supor que eu tenho uma notinha de mercado, que eu comprei algumas coisas para o restaurante numa notinha de mercado e não está o CNPJ. Foi uma compra por fora, vamos dizer. Eu posso tirar foto dessa nota, mandar aqui para a inteligência artificial, então eu tiro uma foto e anexo ela aqui, e depois que eu anexo, ela lê e pergunta: olha, é isso aqui mesmo que você vai importar ali no seu estoque? É. E aí ela vai fazer a importação sem você ter que fazer também novamente a movimentação uma por uma, beleza? É isso, o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu acho que ficou bem explicativo.